Vamos hoje nesse vídeo falar da nossa salvação, da profecia que se diz a respeito da nossa salvação. Como está escrito, acontecerá nos últimos dias que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2, Atos 2, 21. Tanto no Velho como no Novo Testamento. Eles falam velho, né? A gente fala porque o povo já acostumou. Mas não existe velho, não existe novo. A palavra de Deus é uma só. E ela se renova a cada manhã na nossa vida. Quando nós deixamos, ela é renovada na nossa vida. E a profecia é essa. É para aqueles que invocar o nome do Senhor. Mas como invocar o nome do Senhor? Aonde se começou a invocar o nome do Senhor? Qual as personagens bíblicas que invocaram o nome do Senhor? Nós vamos citar aqui algumas personagens bíblicas que invocaram o nome do Senhor. Na palavra de Deus, vamos estar usando a Torá hoje, mas na sua Bíblia está a mesma coisa. Gênesis 4 e 26. O neto de Adão, por nome Enos, filho de Sete, começou a invocar o nome do Senhor. Então, é doutrina bíblica. É doutrina para o nosso estudo desse Shabat. Shabat nós não podemos esquecer, que é o dia que o Senhor entra no templo para ensinar como é o seu costume. Em Nazaré, ele entra no templo no 7º dia e começa a ensinar as pessoas como é o seu costume. Vamos então estar lendo na Torá, mas acompanhe aí na sua Bíblia, que está a mesma coisa. Gênesis 4 e 26. E 7. Também ele nasceu um filho e chamou seu nome Enos. Foi então que começou a invocar o nome do Eterno. Então está na Bíblia. Então existe. Então vamos estar agora usando o dicionário do Google e vamos estar perguntando a respeito de alguns patriarcas, alguns homens que pelas suas boas obras ficaram na história. Vamos começar por Noé. Vamos perguntar ao dicionário do Google se Noé invocou o nome do Senhor. Vamos estar perguntando aqui, ó, para ver da onde vem esse invocar o nome do Senhor. E depois vamos estar citando algumas personagens no Novo Testamento que também invocou o nome do Senhor para a salvação. Então a nossa salvação não está nas igrejas grega, romana, da Santa Inquisição. Ah, eu sou dali, eu participo ali. Isso não interessa para Deus. Interessa se você invoca o nome do Senhor. Então, a pergunta... Sim, Noé invocou o nome do Senhor após o dilúvio. Em Gênesis 8 e 20 da manhã, lemos que Noé construiu um altar ao Senhor e ofereceu sacrifícios de animais puros. Após o sacrifício, o Senhor aceitou a oferta e fez uma promessa a Noé, indicando que não mais amaldiçoaria a terra por causa do homem. A construção do altar e a oferta de sacrifícios demonstram a adoração e o reconhecimento de Noé a Deus após a salvação do dilúvio. Invocar o nome do Senhor, nesse contexto, significa reconhecer a sua soberania e buscar a sua presença e favor. Em resumo, a passagem bíblica de Gênesis 8 e 20 da manhã indica que Noé invocou o nome do Senhor através da construção do altar e da oferta de sacrifícios,
demonstrando gratidão e reconhecimento pela sua salvação e pela promessa divina. Amém. Então vocês viram que Gênesis 8:20, Noé invoca o nome do Senhor. Então isso é bíblico. Isso não é uma invenção dos irmãos que faz uso de invocar o nome sagrado. Os irmãos que traz o nome do Deus de Israel, como ele é, não como a igreja da Santa Inquisição inventou. Vamos ver Abraão agora. Abraão também invocou o nome. Vamos ver no dicionário do Google. Sim, Abraão invocou o nome do Senhor em diversas ocasiões. Uma dessas ocasiões foi em Berseba, onde plantou uma tamargueira e invocou o nome do Senhor, o Deus Eterno, de acordo com o Gênesis 9:33 da noite. Ele também invocou o nome do Senhor em outros locais, como ao construir altares e oferecer sacrifícios. Contexto: 1. Gênesis 9:33 da noite. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus Eterno. 2. Gênesis 12:8. Após sair de Harã, Abraão construiu um altar e invocou o nome do Senhor em um monte entre Betel e Ai. 3. Gênesis 13:4. Continuando sua jornada, Abraão chegou ao Neguebe, onde também invocou o nome do Senhor. 4. Gênesis 9:33 da noite. Em Berseba, após um acordo com Abimeleque, Abraão plantou uma tamargueira e invocou o nome do Senhor. E 5. Gênesis 12:8. E moveu-se dali para a montanha à banda do oriente de Betel e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Estão ouvindo? Então nós estamos aqui citando alguns homens que pela a sua fé ficou marcado na história. E esses homens invocavam o nome de Deus. Estão ouvindo? Isso tem que chamar a atenção para o nosso estudo de hoje. É isso que nós temos que buscar. É isso que nós temos que saber. Vamos ver agora. Abraão veio Isaac. Vamos ver se Isaac invocou o nome do Senhor. Apesar que a Bíblia não fala muito de Isaac. Estão ouvindo? Mas por que a Bíblia não fala muito de Isaac? Porque os dias de Isaac foram dias de guerra. Na morte de Abraão, o inimigo se levantou para apagar o nome de Abraão, apagar as obras de Abraão. E o que eram as obras de Abraão? Boas obras. Também já é outro vídeo. Mas estou dando a dica para vocês. Que Abraão diz que fez muitos poço d'água, para socorrer pessoas. E na morte de Abraão, ele fazia o poço, deixava ali uma placa. Para apagar as obras de Abraão, os inimigos vinham e jogavam entulho no poço. Isaac diz que passou parte da vida dele limpando esse poço para o povo ter água. Por isso que a Bíblia não fala muito de Isaac. Mas diz que foi um homem que trabalhou mais por amor ao semelhante nos seus dias que viveu na terra. E vamos ver se ele invocou o nome do Senhor. Que na Bíblia você vai encontrar isso aí. Que os inimigos de Deus, que não é só hoje que tem os inimigos de Deus, sempre tiveram. Com a morte de Abraão, jogaram entulho nos poços. E vai saber quantos poços Abraão fez. Se você for estudar isso, você pode até encontrar quantos poços Abraão fez para socorrer pessoas, bairros, comunidades, para eles terem água.
Então vamos ver aqui, mas o assunto hoje é invocar o nome. Vamos ver Isaac, se ele invocou o nome. Sim, de acordo com Gênesis 26 para 25, Isaac invocou o nome do Senhor. Após o Senhor aparecer a ele e confirmar a aliança com Abraão, Isaac construiu um altar e clamou pelo nome do Senhor, demonstrando sua fé e gratidão. Contexto: 1. Oração e adoração. Invocar o nome do Senhor, nesse contexto, significa reconhecer a soberania e o poder de Deus, expressando adoração e clamando por sua bênção e proteção. 2. Contexto bíblico. Em Gênesis 26 para 2-3, o Senhor instruía Isaac a não descer ao Egito, mas a permanecer na terra que ele lhe mostraria, prometendo abençoá-lo e multiplicar sua descendência. 3. Construção do altar. Isaac construiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus e reforçar sua dedicação a ele. E 4. Chamado ao nome do Senhor. O ato de invocar o nome do Senhor também pode ser entendido como um chamado a buscar a Deus em momentos de necessidade ou para expressar gratidão por suas bênçãos. O importante de tudo isso é saber. Eles já não pregam isso. Eles já não falam mais isso. O sacrifício sempre teve junto com o nome. O nome e o sacrifício andaram juntos. O nome e o sacrifício. Uma mensagem boa para o povo judaico. Aonde está o nome? Aonde está o sacrifício? Sendo que a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Então, o sacrifício tem que andar junto com o nome. Vocês viram que eles faziam um altar e invocavam o nome. Altar do sacrifício. E invocava o nome. Estão ouvindo? Olha quanta coisa nós temos para nós estudar nesses últimos dias. Para nós buscar. A palavra diz para nós buscar a Deus enquanto está perto, enquanto nós temos possibilidade. Vamos estudar. Agora vamos estar perguntando de Jacó. A Bíblia não fala que Jacó invocou o nome, mas a Bíblia fala que Jacó levantou altar. Gênesis 35 fala, acho que é 35, versículo 3, fala que Deus andou com Jacó nesse caminho. E quando ele peregrinava por esse caminho, Deus andou com ele. Então ele invocou o nome, que se Deus andou com ele, ele invocou o nome. Vamos ver o parecer de Jacó. E depois Deus muda o seu nome para Israel. Então, vamos ver se Jacó aqui vai falar que Jacó levantou altar. Mas vamos prestar atenção. Sim, Jacó invocou o nome do Senhor. Em Gênesis 12 para 8, é relatado que Abraão, anteriormente chamado de Abrão, construiu um altar entre Betel e Ai e invocou o nome do Senhor. Mais tarde, em Gênesis 32 para 9, Jacó também orou ao Senhor antes de seu encontro com seu irmão Esaú, dizendo: Ó Deus de meu pai Abraão, ó Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volta para a tua terra e para a tua parentela, e eu te farei bem. Além disso, em Gênesis 32 para 22-32, ocorre o famoso episódio em que Jacó luta com um anjo e, após a luta, recebe o nome de Israel, que significa aquele que luta com Deus e prevalece. Nesse contexto, Jacó também nomeia o lugar de Peniel, dizendo: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Portanto, a resposta é sim, Jacó invocou o nome do Senhor em diferentes ocasiões.
demonstrando sua fé e relacionamento com Deus. Amém. Estão ouvindo? Foi o homem que viu Deus face a face. Viu o Senhor Yahushua. Quando ele se fez carne, a gente vê. Porque João 1 fala que Deus não é visto por ninguém. Mas Jacó viu Deus. É isso que não entra nas cabeças duras que tem por aí. Levanta um altar para Deus. Anda com Deus. Deus andou com ele. Nós querendo andar com Deus. Mas Deus andou com ele. Leia lá, Gênesis 35. Deus andou com ele neste caminho. E muita gente procurando o caminho de Deus e não encontra. Enterrado aí nas feiticeiras do mundo, né? O mundo é cheio de feiticeiras. Outro estudo. Saul, quando perdeu o espírito, foi atrás de uma feiticeira para consultar Deus. Caminho errado. Também já é outro estudo. Se formos falar, é muita coisa para nós falar e despertar o estudo nesses últimos dias. Buscar a Deus, buscar o Criador enquanto se pode achar. Esta é a nossa oportunidade que nós estamos tendo nesses dias que nós estamos vivendo. Vamos estar perguntando agora de Moisés se ele invocou o nome. Vamos ver aqui Moisés, irmão Moisés. Em Êxodo 3:14 da manhã, quando Deus se revela a Moisés, ele diz: Eu sou o que sou. Essa resposta, em hebraico, Erie Eisher Erie, é a base do nome divino conhecido como YHWH, que é traduzido como o Senhor ou Javé. Portanto, ao invocar o nome do Senhor, Moisés estava se referindo a esse nome divino, que representa a identidade e o caráter de Deus. Elaboração. 1. A revelação do nome. Em Êxodo 3:14 da manhã, Deus revela a Moisés seu nome como Eu sou o que sou, que é uma declaração da sua existência eterna e imutável. 2. O tetragrama. A frase Eu sou o que sou deu origem ao nome divino YHWH, conhecido como o tetragrama, composto pelas letras hebraicas. 3. A importância do nome. Na tradição judaico-cristã, o nome de Deus não é apenas um rótulo, mas uma revelação de seu caráter e poder. 4. Uso em orações e cânticos. A expressão, invocar o nome do Senhor, significa chamar a Deus em oração, adorá-lo e reconhecer sua autoridade e presença. E 5. Moisés e o nome. Em Êxodo 3:15 da manhã, Deus instruiu Moisés a dizer aos filhos de Israel que o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Então você viu que esse é o meu memorial de geração em geração. Então não existe mudanças no nome de Deus. É um nome só. De Gênesis a Apocalipse é um nome só em toda a história. É um nome só sagrado. Estamos falando de grandes homens por causa da sua obediência, por causa do seu amor a Deus. Deixaram os seus nomes na história. E são pessoas que invocaram o nome sagrado. Mas vocês guardem sempre esta palavra. O nome e o sacrifício sempre andaram juntos. O nome e o sacrifício. Levantava um altar e invocava o nome. É assim que está escrito, né? Levantava-se o altar e invocava o nome. Então o nome e o sacrifício sempre andaram juntos. Em Atos 7:59,
fala que Estevão, na hora da morte, invocou o nome. Ele disse: Senhor Yehoshua, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Estão ouvindo? Vamos ver aqui, Estevão. Vamos ver aqui. Estevão diz que na hora da morte, em invocação, invocou o nome. O nome. Aqui vai estar falando o nome da imagem romana. Entendeu? Mas nós sabemos que quem criou a imagem romana foi quem? A Igreja da Santa Inquisição. Até na Santa Inquisição, até a letra J, eles criaram. Então não é o nosso Senhor Yehoshua. A imagem romana não é o nosso Senhor Yehoshua. Estão ouvindo? Eu creio que só falta isso pro dicionário do Google. Mas eles trazem o ensinamento certinho a respeito da fé verdadeira. Vamos ouvir aqui agora sobre Estevão. Sim, o texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, descreve que Estevão, durante o apedrejamento, invocou o nome do Senhor Jesus, pedindo que ele recebesse seu espírito. Ele também perdoou seus algozes, seguindo o exemplo de Jesus na cruz. Contexto e detalhes sobre a invocação. 1. Estevão foi um dos primeiros diáconos da igreja cristã primitiva e um pregador fervoroso. 2. Ele foi acusado de blasfêmia e levado ao Sinédrio, onde fez um longo discurso sobre a história da salvação. 3. Após o discurso, foi condenado e apedrejado até a morte. 4. Enquanto era apedrejado, Estevão orou a Jesus, pedindo que ele recebesse seu espírito e perdoasse seus algozes. 5. A cena do apedrejamento e a oração de Estevão são narradas em Atos 7h54 da manhã menos 60. 6. A oração de Estevão, Senhor Jesus, recebe o meu espírito, é um eco da oração de Jesus na cruz. E 7. O texto bíblico destaca a semelhança entre a morte de Estevão e a morte de Jesus, mostrando a coragem e o perdão do primeiro mártir cristão. Estão ouvindo? Que isso sirva de experiência para nós. A nossa morte vai chegar. Se tiverem oportunidade, se te der esta oportunidade, a sua última palavra seja a invocação do nome. Senhor Yehoshua, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Se derem esta oportunidade, que a sua última oração seja esta. Senhor Yehoshua, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Se falar o nome da imagem romana criada na Santa Inquisição, vocês sabem. Perdem a salvação e vai para o julgamento. O perder a salvação quer dizer, vai para o julgamento. Vai para o julgamento segundo as obras, como está escrito. E dará a cada um segundo as suas obras. Lá no julgamento você vai ouvir aquelas palavras. Tive fome, não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Tive doente e não foste me visitar. Entendeu? Por isso o irmão Nilson está ensinando certo. Para que você seja salvo. E no dia do julgamento esteja do lado do juiz. Para ajudar a julgar esse povo. Porque é assim que está escrito. Os santos hão de julgar o mundo e os anjos. Assim que está escrito. Então nós pregamos a salvação e não o julgamento. O julgamento é uma opção para as pessoas boas, que sem conhecer o Criador foram pessoas boas. É uma opção. Já pensou? Sem conhecer o Criador tiveram obras. Sem conhecer o Criador não foram idólatras, avarentos, ladrões, mentirosos, sem conhecer o Criador. Isso é o julgamento. Você entendeu?
pessoas que teve misericórdia, pessoas que teve compaixão do seu semelhante aqui na terra, mesmo sem conhecer a Deus. Porque os que conhecem a Deus vai dizer para ele: no teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, fiz tanta coisa. Mas no julgamento não é pelo nome. Ele vai dizer: não vos conheço. Então nós temos que procurar a Deus hoje, enquanto está perto. Invocar o teu nome para a salvação, como é a promessa, como é a profecia. Vocês acham que nós não estamos vivendo os últimos dias? Olha como é que está o mundo, olha como é que está as pessoas, olha como é que está os governantes. Então estamos vivendo os últimos dias. E os últimos dias a palavra acontecerá nos últimos dias. Que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando Joel disse essa palavra faz muito tempo, mas já chegou os últimos dias. Estamos aí. Quando Pedro falou há 2000 anos atrás, tanto tempo, 2000 anos, né? Mas já chegou, estamos aí nos últimos dias. Fiquem com esta palavra, cresça na graça e na experiência. Que em cima dessas palavras Deus vai abrir a sua mente, o seu coração, e você vai ter outros ensinamentos de Deus a respeito dessas palavras.